Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. Isso mesmo, cenários, mundos, lugares onde as suas histórias podem ser ambientadas. No nosso vídeo hoje, continuaremos estudando o cenário brasileiro Trevas RPG, um cenário que foi criado por Marcelo Del Débio e Norson Buttrell para o sistema Daimon. Esse cenário ele fez muito sucesso em torno do final da década de 80 e início da década de 90 e até hoje tem o seu próprio grupo de fãs que ainda jogam e ainda mantém o cenário vivo. O cenário Trevas RPG ele foi criado buscando ambientar campanhas de terror sobrenatural. No mundo de Trevas RPG, um mundo muito parecido com o nosso planeta Terra, os seres sobrenaturais, anjos, demônios, vampiros, lobisomens, eles não só existem, como eles estão na Terra, disputando poder com os magos, com os demônios, os anjos. Então, essas criaturas, elas interferem diretamente na história da humanidade. Se você achou o cenário interessante e quer ambientar as suas aventuras no mundo de Trevas RPG, eu deixei aqui no card um link para que você possa dar uma olhada na playlist onde eu falo a respeito de toda a história de Trevas RPG, desde o iniciozinho até os dias atuais. Então vale muito a pena você ir lá dar uma conferida. E se você caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é que eu estou falando de Roleplay Games, jogo de interpretação de papéis, o RPG de mesa, tá? Ele é um jogo onde um grupo de amigos se reúne para criar aventuras, contar histórias e interpretar personagens, assim, numa mistura bem legal de teatro com jogo de estratégia. Se você ficou interessado, mas não sabe muito a respeito disso, eu tenho também uma playlist, vou deixar aqui no card, que é a RPG para iniciantes. Lá você poderá ficar sabendo de tudo que é necessário para você poder começar a jogar RPG de mesa. E qualquer coisa, as minhas redes sociais estão também aqui na descrição, tá? Para que você entre em contato e ali eu possa tirar qualquer dúvida e assim, quem sabe até indicar algumas pessoas na região onde você mora para você aprender a jogar RPG. Bom, pessoal, o negócio aqui é o seguinte. Esse vídeo eu estou falando a respeito das escolas místicas. O que são as escolas místicas? Elas são como se fossem sociedades secretas, né, onde os estudiosos da magia da cabala, da árvore da vida, eles vão para aprender mais sobre magia, né? A magia no mundo de Trevas RPG, ela existe, mas ela é rara, ela é um conhecimento adquirido por poucos, tá? Transmitido apenas dentro dessas escolas místicas. O Arcana Arcanorum, também conhecido como sociedade, né, como fraternidade branca, ele é uma imensa sociedade mística, composta por várias escolas, né, por várias pequenas sociedades secretas. E entre os objetivos do Arcana Arcanorum está exatamente o estudo da magia e a proteção da Terra contra seres sobrenaturais, digamos assim, do mal, tá bom? Então, o Arcana Arcanorum, ele é como se fosse, assim, uma irmandade mística. Esse não é o primeiro vídeo sobre escolas místicas, eu já falei sobre muitas outras escolas místicas, dá uma olhada no card para a playlist lá, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre uma escola mística que ela é assim tão poderosa que já vem com uma taxa bem grande no livro, somente para NPCs, ou seja, para personagens do narrador, para personagens não jogáveis, que é a sociedade, a ordem mística de Luvet. Se você, narrador, permitir que o seu jogador jogue com essa escola mística, é claro que você tem essa autoridade, vai ser por sua conta e risco, porque já está bem grande lá dizendo que essa escola, por ser extremamente poderosa, ela deve ser indicada apenas para personagens controlados pelo narrador, senão ela pode desequilibrar a sua aventura. Vamos lá conhecer então a Ordem Mística de Luvet? Vem comigo.
também chamada, né, de Ordem das Bruxas Demoníacas, né, ou Ordem das Górgonas ou das Fúrias, tá? Essa ordem mística, ela foi fundada em 700 a.C. aproximadamente. A data exata realmente não se tem ideia. A base inicial dessa ordem era a Europa, mais precisamente na Grécia, mas depois ela estendeu a sua área de influência até o plano de Arcádia. A atuação hoje em dia dela não se restringe mais apenas à Europa, ela também está atuando na Rússia e nas Américas. As personalidades que fizeram parte, né, da Ordem de Luft ao longo do tempo foram o próprio Luft, o Aielon, líder das Harpias, as três fúrias, Alecton, Megera e Tísfone, Strix e a Baba Yaga. Vamos agora falar um pouco a respeito, né, da história da Ordem de Luft. Bom, essa ordem, gente, ela é muito antiga, tá? Se originou na Grécia Antiga, né? Através de videntes e bruxas que adquiriram o hábito de comerem carne humanas. Elas faziam isso, evidentemente, como uma forma de ritual ou de culto, né, algum tipo de divindade, para poder adquirir poderes. Com o tempo, elas espalharam-se pela Europa, pela Rússia, né, e junto com elas levavam pragas, destruíam vilas, né, ou então apenas iam em busca de aprendizes, né, dispostos a trilhar os caminhos do que elas consideravam como a verdadeira feitiçaria. Por muito tempo elas foram perseguidas, principalmente durante a Idade das Trevas, quando elas se aliaram às Wiccas e às bruxas para enfrentar a Igreja Católica. Como vocês devem lembrar dos vídeos anteriores, a Igreja Católica era representante dos anjos de prata na Terra, né? Os anjos alados, servos do Demiurgo. E a Igreja Católica, ela não via com bons olhos nem mesmo as Wiccas, nem as bruxas, e com certeza não via com bons olhos as feiticeiras adeptas da Ordem de Luft, né, que utilizavam uma magia bem mais negra, né, do que a magia das bruxas e das Wiccas, né. E no caso a Igreja Católica, né, como base de operação da Cidade de Prata, ela queria retirar, extinguir, né, do planeta essas outras ordens, né, que cultuavam a divindades diferentes do Demiurgo. Para isso elas criaram, né, o que a gente chamou de Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição. Então, passado, né, essas bruxas, né, acabaram se aliando em busca de poder, mesmo que elas não compactuassem com o mesmo estilo de magia, né, ou com os mesmos rituais. As Wiccas, por exemplo, né, elas não tinham hábito, né, de sacrificar seres humanos ou de comer carne humana, não, mas elas acabaram se unindo para poder conseguir sobreviverem à perseguição, né, da Inquisição. Então, passado o perigo, né, da Santa Inquisição, essa aliança, né, ela teve fim. Isso porque, como eu falei antes, né, a maioria das feiticeiras, a maioria das bruxas, das Wiccas, elas não concordavam com os métodos, digamos assim, radicais que a Ordem de Luft utilizava. Acredita-se, né, muitos sábios afirmam que a Ordem de Luft, ela foi a principal responsável pelaquela imagem terrível que se havia sobre as bruxas de antigamente. Agora, falando sobre as características, as bruxas da Ordem de Luft, elas costumavam se organizar em grupo de 3 feiticeiras. Esses grupos, eles eram chamados de coven. As feiticeiras, elas passavam por vários rituais e pactos. A maioria desses pactos era feita com a deusa bruxa Luft. Era delas que eles recebiam o dom da imortalidade. Mas apenas seus espíritos tornavam-se imortal, porque a bruxa continuava a envelhecer e a assumir gradativamente a forma de uma velha senhora, mais parecida, né, com as lendárias fúrias gregas. Apesar de terem essa aparência, elas conhecem diversos rituais que podem permitir que elas se apresentem como jovens lindíssimas. Claro que por um curto período, né? Tempo suficiente para elas atraírem, né, as presas, né, para o jantar.
Apesar disso, elas preferem a sua forma original quando elas estão em reuniões da ordem. Parece assim que quanto mais feia, mais velha, mais carcomida, maior o status que essa bruxa recebe. As fúrias, na sua verdadeira forma, são seres grotescos. Eles costumam ter de 2,5 metros de altura, cabelos ressecados, embaraçados, pele asquerosa e fétida, dentes afiados como os de um tubarão, garras que chegam a 15 centímetros de comprimento. É realmente uma visão tenebrosa, que por muito e muito tempo inspirou terror por onde quer que elas andassem. As imagens, né, que a Santa Inquisição, as imagens, a Cidade de Prata, através da Igreja Católica, passou para a posteridade, era exatamente a imagem desses seres grotescos como representante de todas aquelas que elas chamavam de bruxas ou feiticeiras. Agora, falando quanto os graus das ordens de Luft, né? Nós temos que lembrar inicialmente que essas feiticeiras costumavam se organizar no que a gente chamou de covens, né? Ou seja, um grupo de 3 feiticeiras. Sempre que uma coven ela era desfeita, né, ou perdia alguma de suas integrantes, aquelas remanescentes passavam a ser chamadas de tutoras e elas procuravam outras 3 feiticeiras para formarem a sua própria coven. Essas jovens elas eram escolhidas através de rituais mágicos capazes de localizar pessoas com aura e interesse semelhante ao das velhas feiticeiras. Então, era natural que as jovens candidatas elas tivessem a mesma índole, elas tivessem a mesma sede de poder que as suas mestras, pois isso iria facilitar, evidentemente, né, a transmissão dos conhecimentos e também assegurar que aqueles conhecimentos continuariam sendo utilizados para o propósito daquela tutora. Elas escolhiam, né, 9 jovens candidatas e ao longo de vários meses muitos testes eram realizados, até que se escolhiam entre as 9 apenas 3 integrantes para formar um novo coven. As outras 6 candidatas que não haviam passado no teste, elas tornavam-se o banquete principal da cerimônia de iniciação das 3 campeãs. Então, olha só como o negócio era meio macabro mesmo, né? As 3 vencedoras, elas deveriam devorar as 6 perdedoras, né? Aquelas que não tinham sido capazes de passar no teste da tutora. Dentro da ordem mesmo, não existia um grau hierárquico. Havia a tutora e havia as suas discípulas. Não havia entre as discípulas uma ordem de hierarquia, né? Era mais baseada mesmo na questão da idade. A mais velha, a mais experiente mandava e as mais jovens elas obedeciam. Então, pessoal, veja que era assim realmente uma ordem, né, tenebrosa, né? Acredito que só na descrição dela nem precisaria daquele lembrete, né, que é colocado no livro, né? Recomenda-se apenas para NPC, porque não dá para você imaginar heróis participando de uma seita dessa, né? Tendo que devorar a carne humana, tendo que se alimentar de seres vivos, né? Então é realmente assim, uma ordem das trevas mesmo, sinistra mesmo, pesada. E por isso mesmo não muito indicada para jogadores personagens, né? Mas como eu falei nos vídeos anteriores, evidentemente que o narrador, ele é livre para narrar o tipo de campanha que ele quiser. Se por algum motivo ele deseja narrar uma campanha onde os protagonistas não sejam bem heróis, né? Ele deseja realmente narrar uma campanha em todo teor do mundo de trevas, ele pode sim autorizar extraordinariamente, por sua própria conta, por seu próprio risco, a utilização da Ordem de Luft por personagens jogadores. Mas o sistema da Aimon e o cenário Trevas não se responsabilizam pelas consequências que isso pode acarretar para a mesa desses narradores, né? Então, fica aqui a dica, tá? Essa ordem é recomendada apenas para os inimigos dos personagens principais, ou seja, para os NPCs. E se você, narrador, deseja criar um NPC da Ordem de Luft para poder
atribular a vida dos seus jogadores, tornar a vida dos seus jogadores um verdadeiro pesadelo, eu vou mostrar para você agora o kit que o sistema Daimon vai te dar para você utilizar. Então, se você deseja jogar, né, com um membro da Ordem de Luft, você terá que gastar na criação desse PC ou NPC um custo de 3 pontos de aprimoramento e 310 pontos de perícia. Entre as perícias que o mago da Ordem de Luft deve possuir estão barganha 20%, ciências e herbalismo 40%, ciências proibidas, alquimia 30%, arcano 20%, cabala 30%, encantamentos 20%, ocultismo 30%, rituais 30%, de teoria da magia 30%. Ufa, um mago bastante preparado, né, no lado negro, né, das ciências proibidas. Ele também ganhará nesse kit idioma, tá? Ele poderá falar grego ou latim, 30%, a escolha do criador do personagem. Ele terá também algumas vantagens de manipulação, como, por exemplo, empatia 20%, intimidação 30%, sedução 40%, tortura 20%, subterfúgio 20% e venenos, isso, 30%. Entre os aprimoramentos que ele irá ganhar estão poderes mágicos 2. Com poderes mágicos 2, ele já inicia a campanha, né? Já inicia com 3 pontos de magia e ganha mais um ponto de magia a cada nível, tá? Que ele evoluir. Ele também ganha aliados e contatos 1, no caso a tutora, né, e as outras bruxas, né, feiticeiras da ordem, tá? Ele ganha também biblioteca 1, recursos 1, elas têm dinheiro, né, e pontos heróicos também 1. Ué, pontos heróicos? Gente, pontos heróicos no sistema Daimon não é uma prerrogativa apenas dos personagens jogadores, apenas dos heróis, não. Pontos heróicos aqui, ele é utilizado por toda pessoa capaz de realizar ações heróicas, mesmo que essas ações heróicas, elas não tenham um objetivo para o bem, tá certo? Enfim, os caminhos preferidos das feiticeiras de Luft são os caminhos de humanos, de plantas e de trevas. Elas não possuem ponto de fé, né? Porque elas realmente não acreditam, apesar delas receberem poderes lá da deusa, né? Da deusa bruxa de Luft, elas não têm crença em nenhuma espécie de divindade, né? A magia delas realmente é uma magia neutra, tá? E eu esqueci de falar, né? Que elas, ao ter pontos heróicos 1, isso significa que elas vão ter um ponto heróico para cada nível de criação do personagem. Então, gente, essa é o kit que o sistema Daimon fornece para a criação dos NPCs da Ordem de Luft. Claro que o narrador não é obrigado a seguir, né, esse kit. Ele é um kit meramente ilustrativo para que você tenha uma ideia do que uma feiticeira dessa ordem é capaz de controlar, é capaz de ter, tá? Ele pode sim esquecer aqui esse kit e criar a sua feiticeira da Ordem de Luft, comprando perícias separadamente. Se ele é um narrador iniciante, eu não recomendo que ele faça isso. Eu recomendo que ele utilize o kit e pegue apenas os pontos que sobrarem, né, para incrementar, para tornar a feiticeira dele diferente das outras feiticeiras da ordem, tá bom? Lembrando, né, gente, que não é um punhado de pontos de personagem, não é um punhado de perícias, né, ou de poderes que faz um personagem interessante, mas sim a história dele, o enredo dele, a sua criatividade ao dar vida a esse personagem, né? Então fica aí a dica, tá? Para vocês que são narradores menos experientes, usa o kit. E aquele que já é um narrador experiente em Daimon, já tem um bom controle do sistema, faça como achar melhor. O importante é criar personagens com background, personagens com história, personagens com uma lore interessante, né? Para poder divertir os seus colegas durante a interpretação. Tá ok? Muito bom, pessoal. Com isso a gente encerra, né, o que eu tinha para falar para vocês a respeito da Ordem de Luft, né? Espero que vocês tenham gostado de mais essa ordem mística que nós estudamos para o sistema Daimon. Ela não é a última ordem da qual nós vamos falar.
Nós ainda temos algumas escolas místicas aqui para apresentar para vocês. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, tá? O próximo vídeo vai estar sensacional. Por favor, se você gostou, né, coloca aí um joinha. Se não gostou, né, coloca aí por que não gostou, coloca os seus comentários, diz o que você tá achando desse nosso estudo, diz qual a parte do sistema Daimon que você gostaria que eu comentasse aqui nos nossos vídeos, tá? E eu queria também aproveitar para fazer um convite, convidar vocês a conhecer o meu outro canal, Narrando Fantasia. É um canal onde eu falo a respeito de histórias, de contos, histórias de ficção científica, de fantasia, inspirados em mundos de RPG, inspirados em campanhas de RPG. Então são histórias narradas muito interessantes, muito legais. Vão lá conhecer o Narrando Fantasia, o link tá aqui na descrição, tá bom? Assim como os links das minhas outras redes sociais. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo, obrigada pelo carinho e fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!